Bolívar, você fez um estudo de como se formou a profissão de advogados e por que eles têm tanto êxito quando se candidatam a cargos eletivos. Você pode me contar um pouco sobre isso? Perfeitamente. Eu penso que a perspectiva histórica é muito importante para a gente compreender a realidade atual da advocacia, por isso que no meu estudo eu juntei as duas coisas. Né? Bom, é muito fácil verificar que em qualquer faculdade de direito, hoje, em qualquer país, existe uma cadeira de direito romano, quer dizer, essa história remonta a Roma. Né? Se logo se lembra do Cícero, processos, advogados, quase tudo que você conhece de direito, né, de certa maneira já existia em Roma. O direito que nós conhecemos hoje, o direito codificado, sistematizado, é uma criação basicamente romana, né, da República Romana, depois do Império Romano. Depois, com o colapso do Império, no quarto século depois de Cristo, nós entramos na Idade Média. Ou seja, a vida urbana praticamente desapareceu, a Europa empobreceu, as pessoas passaram a viver em pequenos lugarejos, em áreas rurais pobres. Enfim, a vida urbana praticamente desapareceu e com ela as profissões que tinham começado a se formar em Roma, de engenheiro e outras. Então, aí é que entra um aspecto muito interessante. É no finzinho da Idade Média, século XII, XIII, quando o mundo vai se reativando, as cidades começam a ter movimento de novo, que se redescobre o direito romano, né? Que tinha sido guardado, estudado nas abadias, nas primeiras universidades. É bom lembrar que a universidade mais antiga do mundo é a de Bolonha, na Itália. Né? Então, o direito romano foi sendo redescoberto e, naquele momento, vamos falar do século XIV, por aí, os príncipes e reis estavam lutando para concentrar o poder disperso em pequenos lugarejos, em feudos, e criar os estados nacionais. Então nós podemos dizer que o advogado, historicamente, foi o cérebro do príncipe, foi o que o ajudou a construir o Estado Nacional. O celebrado sociólogo Max Weber, no livro A Política como Vocação, ele usa exatamente essa expressão. O advogado foi o cérebro do príncipe, foi quem sistematizou a administração, criou os regulamentos, criou as escolas e tudo mais. Isso, então, prossegue durante todo o período do absolutismo. Obviamente não havia escolas, eram basicamente os padres e o autodidatismo que prevalecia. Mesmo até meados do século XIX, não havia praticamente escolas de direito. Os advogados se formavam por autodidatismo, lendo apostilhas. O próprio Abraham Lincoln, que era advogado, ele foi um autodidata de direito. Nos Estados Unidos, aliás, aconteceu uma coisa muito interessante. Havia, evidentemente, muitos advogados que iam basicamente estudar na Inglaterra para olhar os contratos, os acordos comerciais com as colônias, tudo. Mas não havia escolas. Os candidatos a advogar estudavam em apostilhas, como disse. E eram, basicamente, os secretários dos escritórios dos advogados já estabelecidos que entravam para a profissão, que eram os clerks, os advogados, que copiavam, tinham boa caligrafia, né? Escreviam os pareceres e tudo mais, aprendiam assim de ouvido o básico e depois se candidatavam ao registro para advogar formalmente. Esta situação, no caso dos Estados Unidos, mudou e começaram a surgir faculdades de direito na segunda metade do século XIX por uma razão muito curiosa. A invenção da máquina de escrever. Com a invenção da máquina de escrever, esses secretários que sabiam caligrafar e tal, se tornaram indispensáveis. Os escritórios descobriram que era muito mais barato contratar uma moça que soubesse da datilografia, saía muito mais limpo, então os clerks ficaram desempregados. Ao mesmo tempo, algumas universidades descobriram que aquilo era um nicho de mercado. Eles vinham para uma faculdade de direito, aprendiam muito melhor, muito mais rápido, e assim surgiu nos Estados Unidos uma profissão organizada que no final do século XIX já contava 65 mil advogados formados, né, em faculdades. Os Estados Unidos são
o país que mais tem advogados no mundo, cerca de 1.300.000. A Índia tem mais ou menos esse número, e o Brasil, por incrível que pareça, está chegando lá. Já passamos de 1 milhão de inscritos na OAB, como advogados, credenciados a advogar. Essa é, em linhas gerais, a história da formação da profissão em vários países. Agora, uma questão curiosa e que leva à segunda parte da pergunta, por que eles são tão bem... por que eles são tão bem sucedidos quando se candidatam a cargos eletivos? Essa é uma pergunta curiosa. O leigo, né, a pessoa que responde assim de orelhada quando ouve essa pergunta, logo pensa, na faculdade eles aprendem oratória, eles conhecem as leis, então eles se candidatam e levam vantagem. Isso é uma pequena parte da resposta. Isso é uma pequena parte da resposta. Né? De fato, o adestramento na oratória, tudo isso ajuda. Mas isso é apenas um começo de conversa. O que, de fato, acontece é que os advogados, né, e novamente aqui a segunda resposta interessante é dada pelo sociólogo Max Weber, ele fala assim, o fator realmente decisivo é que o advogado, ao contrário do jornalista, ao contrário do empresário industrial, ele está permanentemente disponível para qualquer outra atividade. Ele tem tempo para fazer campanha, ele tem tempo para fazer reuniões, isso faz parte da vida profissional dele. É como um fazendeiro também. Naquela época o fazendeiro não tinha que ficar na fazenda, acho que nunca precisou, aliás. O fazendeiro era mais disponível para a atividade política do que um empresário industrial que não podia sair da fábrica. E essa disponibilidade, segundo o Max Weber, é que daria esse empuxo eleitoral aos advogados que se tornaram, por toda parte, maioria nas assembleias legislativas, nos congressos nacionais e tal. Agora, cada vez mais que eu penso, eu ainda acho essa resposta insuficiente. E cada vez mais errada, aliás, né? Porque hoje os advogados trabalham em grandes escritórios, fazendo pareceres, fazendo negociações, fazendo projetos, e os pequenos são super ocupados durante o dia porque ganham muito mal e têm que ganhar a vida. O que realmente me parece decisivo é que há uma semelhança entre o papel profissional do advogado e o papel do político eletivo que está no Congresso. A semelhança consiste em quê? Porque os dois vivem de enfrentamentos, vivem de resolver conflitos, vivem de equacionar dificuldades. Né? O advogado, nós podemos dizer que ele vive uma micropolítica no cotidiano. A função dele é defender ou acusar alguém. Ele não vai no tribunal para fazer uma palestra, para fazer uma tertúlia ou para uma mera reunião. Não, ele vai para combater, né? Para defender ou combater alguém. A vida deles é uma micropolítica. Então, daí, tendo conhecimento de direito, tendo tempo para tratar disso, e principalmente tendo essa experiência psicológica já no cotidiano, aí essas três condições, a meu ver, explicam muito de por que eles são maioria nos legislativos. Agora, vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil, evidentemente, tem um número muito grande de advogados, estamos aí em torno de 1 milhão, né? Temos 1.200 faculdades de direito, ou seja, está crescendo exponencialmente o número de advogados no Brasil. Vamos rapidamente chegar a uma situação que no sul dos Estados Unidos já está praticamente configurada lá. Em muitas escolas, os estudantes pegam um empréstimo educativo para pagar a faculdade de Direito. Mas eles não conseguem ganhar ao longo da vida o que eles gastaram tomando esse empréstimo, porque a profissão cresceu de tal maneira, se desvalorizou tanto, se proletarizou tanto, que eles não conseguem repagar isso que eles pediram emprestado. Então, sempre tem que arranjar um outro emprego, sabem cada vez menos, a qualidade é muito ruim, né? Porque o que acontece é que, na verdade, a profissão de advogado hoje, em qualquer país que você olhe, o Brasil, isso é muito nítido, está dividida em duas camadas. Você tem
no Brasil uns 300 mega escritórios que são multinacionais, que são internacionais. Ou umas boutiques muito especializadas. Ultra especializadas. Muitos deles têm subsidiário em Nova York, subsidiário em Frankfurt, em vários países, espalhados por aí. Né? E ali estão advogados que ganham R$200 mil por mês ou mais. Né? Ao passo que, isso eu coletei na minha pesquisa, entrevistei mais de 1.000 advogados em todas as regiões do Brasil. Os pequenos advogados, em média, ganham R$10 mil por mês. Né? Uma diferença enorme. As mulheres ganham menos do que os homens. Isso tem que acabar. Mesmo nesse nível. Agora, o interessante é que a profissão está se tornando cada vez mais feminina. Né? Já é meio a meio, e na margem, quer dizer, se você projetar a entrada de novos advogados no mercado, a profissão vai se tornar mais feminina do que masculina brevemente. Né? Agora, o outro aspecto que eu diria que é ultra relevante para nós entendermos o papel do advogado, aqui eu vou me ater ao Brasil, as pessoas frequentemente dizem, não, advogados são conservadores, advogados são isso, advogados são aquilo. No Brasil, nunca houve uma homogeneidade, há uma clara bifurcação no meio jurídico entre direita e esquerda, sempre houve. Né? Você teve, assim, grandes advogados liberais, Rui Barbosa, desde logo, né? Que escreveu quase que sozinho a Constituição de 1891, você teve Victor Nunes Leal, você teve Afonso Arinos de Melo Franco, enfim, vários advogados com a visão ampla do país, com a visão generosa, e você teve também advogados fortemente influenciados pelo fascismo. Né? Em 1938, uma das decisões mais vergonhosas do governo brasileiro, se expulsou, se deportou do Brasil a mulher do Luiz Carlos Prestes, que estava grávida de 4 meses, a Olga Benário. O governo brasileiro entregou-a ao governo nazista da Alemanha. E o decreto foi assinado pelo Getúlio e pelo Vicente Raul, que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal. Outro também, um grande jurista, porém, do lado político, uma figura abominável, foi o Francisco Campos, que escreveu sozinho toda a Constituição da ditadura do Getúlio Vargas, a chamada Polaca, de 1937, e que escreveu os 2 primeiros atos institucionais do governo militar. Então, no Brasil, você sempre teve uma grande bifurcação ideológica. Agora, na minha pesquisa, esse aspecto eu praticamente não encontrei. Você já não acha mais, sabe, alinhamentos ideológicos. Os pequenos advogados tratam do dia a dia, do seu trabalho. Eles não têm tempo, nem leitura para se informar sobre essas grandes questões ideológicas. E os mega escritórios são pragmáticos, são, enfim, empresas poderosas no mundo dos negócios também não se notabilizam por alinhamentos ideológicos. Ou seja, o mundo da advocacia no Brasil hoje não tem mais nada a ver com o de séculos atrás. No século XIX, o advogado ele tinha um status alto, uma renda alta, sem fazer força nenhuma. Quer dizer, bastava casar com a filha de um fazendeiro ou de um industrial, tirava lá um diploma com uma certa facilidade, ele já pertencia à elite do país pelo simples fato de se tornar advogado. Era o prestígio do diploma de advogado. Né? Hoje o diploma não vale quase nada. Né? E então é o contrário, eles têm que trabalhar muito. Os advogados, principalmente os pequenos, têm medo terrível da automatização, da entrada da eletrônica no manejo dos processos, da consulta aos processos, reagem terrivelmente à modernização técnica dos tribunais, ou seja, eles mal e parcamente tentam defender a sua renda, que é muito pequena.